Essa questão 121, ela vai retratar duas formas de proteção dos carros em um autódromo, uma vez que, devido à sua alta velocidade, esses carros podem derrapar em uma curva e acabar batendo na parede de proteção. Então, visando diminuir o impacto de uma possível batida, o texto propõe duas possibilidades de proteção. A primeira seria colocar na parede uma barreira de pneus que seriam amarrados ou, de repente, encaixados entre si, e após a colisão, esses pneus iriam ser comprimidos e acabariam absorvendo o impacto, permitindo que o carro retornasse com uma velocidade reduzida. E uma outra possibilidade seria colocar uma barreira de blocos de um material que se deforme. Geralmente é colocado uma espuma de alta densidade, onde os blocos eles acabam se deformando, absorvem o impacto e acabam impedindo que o carro retorne. Isso tudo em cima de uma grande dissipação de energia. E o que o Enem quer saber? Ele quer que você compare nas duas situações, ou seja, na barreira de pneus e na barreira de blocos, como é que vai ficar a força média, né, durante a colisão exercida sobre o carro e a energia mecânica que vai ser dissipada. Então ele pede que você faça essas duas comparações em cada caso. Bom, como é que a gente pode matar essa questão? Podemos iniciar o desenvolvimento dessa questão lembrando o teorema do impulso quantidade de movimento, onde o impulso ele é uma grandeza física que vai medir exatamente a variação da quantidade de movimento de um corpo quando ele fica submetido a uma força em um determinado intervalo de tempo. No contexto da colisão entre o carro e a barreira de pneus, a gente pode definir o impulso da seguinte maneira, como sendo o produto da força média exercida pelos pneus sobre o veículo, né, vezes o tempo que vai ser gasto durante a colisão, ou seja, o tempo de contato entre o pneu e o carro, certo? Então, veja, nós temos duas situações para analisar. A primeira situação, nós temos uma colisão utilizando uma barreira de pneus. E o que acontece nessa situação? O carro ele vai bater e vai voltar com alguma velocidade. Então é como se ele chegasse aqui, ó, colidisse contra essa parede a 100 km por hora e retornasse a 20. Sinal de menos aqui está dizendo o quê? Que houve inversão no sentido. Ele bate num sentido e volta no outro, certo? Então, se há essa redução de velocidade, se há essa inversão no sentido, a gente pode dizer que a variação na velocidade é grande, né? Ela passa de positiva para negativa. Agora, quando você tem uma colisão na barreira de blocos, o que vai acontecer? O carro ele simplesmente bate e simplesmente para. Então ele chega aqui a 100 km por hora e para. Ou seja, você vai ter uma variação de velocidade menor, certo? Como o texto ele está dizendo para a gente, né, que o tempo de colisão é o mesmo em ambas as situações, o que a gente pode concluir a respeito tanto da força média quanto da dissipação de energia? Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Então, para que a gente possa entender como isso tudo funciona na prática do autódromo, a gente sabe que o carro ele vai chegar com uma certa velocidade e que ele precisa reduzir essa velocidade. Então, tanto a barreira de pneus quanto a barreira de blocos, eles são projetados para serem deformáveis. E para que isso? Para que você possa aumentar o tempo de duração da batida. Aí você fala assim, mas Alex, você vai prolongar o tempo da batida? Sim, porque quando você prolonga o
tempo da batida, a força média que vai atuar, ela diminui. Presta atenção, quando um carro ele colide contra uma parede, o tempo de contato é muito curto. Isso vai fazer com que a força média aplicada sobre o carro seja muito grande. Então, o risco de você ter um acidente mais grave é muito maior. Agora, perceba que quando um carro bate contra um pneu e esse pneu deforma, você está aumentando o tempo de contato entre o bloco e o carro. Então veja, olhando para a nossa fórmula, se você aumenta esse tempo de contato, se ele é maior, o que acontece? Você faz com que essa força média fique o quê? Menor. E aí você tem menos riscos de ter um acidente mais grave, certo? Então, veja, como é que isso tudo aí se encaixa? O nosso impulso, ele mede a variação da quantidade de movimento. Só que a variação da quantidade de movimento, ela está relacionada com a variação de velocidade. Então perceba que terá o maior impulso aquele bloco que provocar a maior variação na velocidade. Então, perceba o seguinte, quando a gente analisa a força média, o que a gente tem que ter em mente? Que quanto maior for a variação na quantidade de movimento, quanto maior for a variação na velocidade, maior é a força média. Então veja que como esse tempo aqui, ele é igual para os dois, tanto para o bloco, a barreira de pneus, quanto para a barreira de blocos, como isso aqui é igual para os dois, o que vai fazer a diferença? A variação da quantidade de movimento. Então veja, como na barreira de pneus você tem uma variação na quantidade de movimento maior, porque você tem uma maior variação na velocidade, que ele passa de positivo para negativo, você vai ter na barreira de pneus a força média maior durante a colisão, certo? Bom, e com relação à energia dissipada, o que a gente pode perceber? Perceba que no caso da barreira de blocos, como o carro bate e para, você vai ter uma dissipação de energia muito maior. Na barreira de pneus, ele bate, mas ele ainda tem um pouquinho de velocidade. Não houve uma dissipação total, completa e absoluta como na barreira de blocos, onde o carro parou completamente, ele bate e para. Então, o que acontece? Com os pneus, o carro ainda sai com alguma velocidade, logo, nem toda a energia foi dissipada. Já na barreira de blocos, o carro ele bate e para completamente. Então, toda a energia cinética inicial, ela é dissipada. Então, o que a gente conclui dessa brincadeira? Que a energia dissipada, ela é maior na colisão com blocos. Então, podemos matar a nossa questão. O que ele quer saber? Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Então, a força ela é maior na colisão com barreira de pneus, ok? E a energia dissipada ela é maior na colisão com barreira de blocos. Olhando as opções, nosso gabarito, letra A.